Muito boa noite a você que nos assiste e participa conosco dessa iniciativa fantástica da cultura cristã e do programa Perguntar Não Ofende. Meu nome é Valdeci Santos, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Campo Belo, sou professor de Teologia Prática, especialmente em aconselhamento bíblico, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Nessa noite, eu gostaria de refletir com você, debaixo desse tema abrangente que nos une e o que faremos agora, sobre o ministério pastoral. E a razão pela qual eu quero fazer isso é porque existe muita confusão quanto a como o pastor, como os presbíteros da igreja deverão exercer este ministério de agora em diante. De fato, hoje o nosso trabalho tem sido limitado ao pastoreio à distância, mas nós precisamos estar preparados para quando o novo normal começar a ser uma realidade entre nós. Nos últimos anos eu tenho trabalhado com pastores, sendo secretário de apoio pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse assunto tem ocupado a minha mente. Por isso eu gostaria de trazer para você algumas reflexões quanto a este tema. Talvez a primeira coisa que precisemos fazer seja compreender o que é, qual é a natureza do ministério pastoral e qual é a sua importância. E para isso, eu quero lembrar de um texto que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 4, naquele contexto no qual ele descrevia, falava sobre Jesus assunto aos céus. E o texto diz assim, que Cristo Jesus, ele mesmo, assunto aos céus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse versículo de número 11 do capítulo 4 de Efésios é que pastores são uma bênção do Cristo ressurreto para a igreja terrena. Assim como apóstolos e profetas do Novo Testamento foram bênçãos do Cristo ressurreto para a igreja naquele período, pastores e mestres hoje são bênçãos do Cristo ressurreto para a igreja. Mas no verso seguinte, Paulo diz que esses pastores e mestres foram concedidos, assim como os apóstolos e profetas e evangelistas, eles foram concedidos para atuarem com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Em outras palavras, aqui está o objetivo do nosso trabalho. Nós fomos concedidos por Cristo Jesus à igreja para ajudarmos os santos a se aperfeiçoarem no exercício do seu trabalho, no exercício do seu ministério. Então, por um lado, se pastores são bênçãos do Cristo ressurreto para a igreja terrena, uma igreja imperfeita é uma bênção de Cristo para esses pastores. Ou seja, quando eu e você observamos algumas imperfeições, algumas necessidades de crescimento espiritual na igreja, foi para isso que Deus nos colocou ali. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo nos chamou e nos concedeu a igreja dele. O nosso trabalho, a essência do nosso ministério é auxiliar esses santos do Senhor Jesus Cristo a serem aperfeiçoados para o desempenho do seu ministério. Mas para fazer isso, eu gostaria de refletir contigo hoje, em primeiro lugar, quanto ao contexto no qual nós exercemos o nosso ministério. E por que é importante falar sobre isso? Porque eu e você ministramos em um contexto totalmente diferente daquele que outros irmãos do passado trabalharam. Se você considerar algumas características da nossa geração, algumas características da nossa época, você vai observar as implicações disso para o ministério pastoral. Em primeiro lugar, nós pastoreamos em um contexto no qual existe mais informação e menos aprendizado. Nos últimos anos, as pessoas, membros da nossa igreja, nossas ovelhas, elas têm tido acesso a mais informações do que qualquer
outro grupo de pessoas teve em anos passados. Contudo, se você observar, por mais que o conhecimento que elas adquirem seja um conhecimento abrangente, em termos de aprendizado, ele acaba se tornando superficial e ineficiente. Isso me faz lembrar de uma frase do J.I. Packer, naquele livro dele, O Conhecimento de Deus, quando ele descreve o cristianismo atual, e ele diz que o cristianismo atual tem quilômetros de extensão e apenas alguns centímetros de profundidade. Ou seja, há muita informação, há pouco aprendizado. Muitas vezes, se eu e você observarmos a vida da igreja contemporânea, nós vemos que o aprendizado não corresponde às informações que essas ovelhas têm obtido. Em segundo lugar, nós vivemos uma época de muita conectividade, mas de pouquíssima comunidade. Talvez a melhor metáfora nesse sentido seja pensar em uma mesa de restaurante no horário de almoço de um grupo de pessoas que trabalham em uma instituição, uma empresa, uma loja e assim por diante. Ali, ao invés de você ver aquelas pessoas interagindo, conversando sobre os seus problemas, sobre suas famílias, sobre seus planos para o futuro, você verá cada um assentado ao redor da mesa, checando o seu celular. Talvez checando o Facebook, talvez checando as notícias, talvez checando o Instagram, quem postou isso, quem postou aquilo, e assim por diante. Isso nos faz observar que a tecnologia ela tem essa grande vantagem de aproximar os que estão distantes, mas afastar aqueles que estão mais próximos. E isso faz com que, em termos de conectividade, as pessoas fiquem sempre com um pé à frente, mas em termos de comunidade, há uma deficiência nesse sentido. Outra coisa interessante, especialmente agora voltando para a igreja, nós vivemos numa época de grande ativismo, mas pouco crescimento espiritual. Talvez isso seja uma falha nossa como liderança da igreja. Muitas vezes nós vemos os membros da igreja desinteressados e começamos a colocar novas programações, novas atividades, novas estratégias e acabamos contribuindo para o ativismo espiritual. E esquecendo que nem sempre ativismo produz crescimento espiritual. Muitas pessoas se envolvem no ativismo e isso ameniza a consciência delas, porque elas acham que se elas estão tão ativas, participando de tudo, elas não precisam refletir com profundidade nos ensinamentos das Escrituras e nem mesmo replicar isso. Faz com que muitas vezes eu e você vejamos crentes sempre presentes nas programações da igreja, mas cometendo aqueles erros básicos, fundamentais da vida cristã. Ativismo necessariamente não contribui com o crescimento espiritual. E essa é uma das características da nossa época. Em último lugar, nós vivemos numa época em que várias pessoas na igreja, várias das nossas ovelhas, são consumidores, mas eles não são comprometidos. Eles querem sempre um bom sermão, eles querem uma boa lição de escola dominical, eles querem uma boa música, eles querem uma igreja bem organizada, ordenada, uma agenda muito bem elaborada, mas nem sempre eles se comprometem em ajudar nesse sentido. Bom, todas essas características do nosso contexto acabaram sendo agravadas com o surgimento da pandemia pela qual nós estamos passando. Em que sentido? Bom, em primeiro lugar, toda essa pandemia acabou fazendo com que eu e você tivéssemos que aprender a utilizar novos instrumentos, ferramentas para o exercício do ministério pastoral. Aquilo que pode ser chamado de tecnologização do ministério pastoral. Nós temos agora a utilização desses novos veículos para alcançarmos
as pessoas, mas esses veículos não nos fazem mais próximos delas. Eles nos ajudam a realizar o ministério, mas nós continuamos distantes delas ainda. Além do mais, nós já temos que lidar com algumas mudanças ocorridas nas pessoas. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas quando houve aquele ataque terrorista nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro de 2001, o mundo mudou depois daqueles ataques. Hoje em dia, se eu e você queremos viajar, se queremos ir para outros países, nós temos que nos submeter a longas filas nos aeroportos, temos que nos submeter ao scanner que é utilizado ali, nossas posses são averiguadas e assim por diante. As pessoas ficaram tanto quanto distantes, mais distantes, diria, desconfiadas, dependendo da sua aparência. Se você tem uma aparência como a minha e se parece mais com um árabe do que com um brasileiro, logo as pessoas olham e ficam desconfiadas de você. Pois bem, as pessoas também já mudaram nessa pandemia. Nós não estamos falando de coisas que haverão de mudar, mas as pessoas já mudaram. Em termos de ansiedade, em termos de considerar a fragilidade da vida, em termos de considerar a possibilidade de realizar o seu trabalho de outra maneira e assim por diante. Pois bem, isso trará implicações para o nosso ministério pastoral. É aquilo que eu chamo de o novo normal. Nós já estamos lidando com esse novo normal. Só que ainda faltam algumas etapas. Precisamos considerar, por exemplo, qual será a retomada gradual das nossas atividades. Quando o isolamento social for relaxado, por exemplo, como nós iremos retomar as atividades nos nossos templos, iremos reabrir os templos, mas nós iremos selecionar algumas pessoas, provavelmente aquelas que não estão no grupo de risco, aquelas pessoas que poderão vir e participar, colocaremos pessoas mais distantes para participar dos cultos e assim por diante. Tudo isso acaba trazendo um efeito sobre o nosso ministério pastoral. Sem considerar ainda a crise econômica. Isso também irá impactar o nosso ministério pastoral. É uma crise econômica provavelmente sem precedentes. Crise econômica que vai afetar as contribuições para os missionários, que vai afetar o salário dos pastores, que vai afetar as prioridades da igreja. Todas essas coisas fazem com que muitas vezes nós nos perguntamos, acordamos já pela manhã já nos perguntando, e agora? Existe algum modelo para ser seguido? Quais serão os próximos passos? Esse é o contexto no qual nós ministramos e precisamos considerá-lo, sim. Mas eu gostaria que você considerasse uma segunda coisa. Depois de considerar o nosso contexto, eu gostaria que você considerasse também qual é a nossa missão. Aqui uma palavra talvez de consolo para todos nós. O nosso nosso contexto, é dinâmico. Nosso contexto muda, mas a nossa missão não. A menos que aquele que nos convocou para esse ministério, a menos que aquele que nos arregimentou, a linguagem que o apóstolo Paulo usa para Timóteo, a menos que ele mude a nossa missão permanece a mesma. E que missão é esta? Se você lembrar comigo daquele texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 24, quando o apóstolo Paulo fala do seu próprio ministério, ele diz assim: não que tenhamos domínio sobre vós, ou sobre a vossa fé, mas somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Essa palavra, cooperadores da alegria. O termo cooperador, no original, é sinergoi, ou seja, há uma sinergia. Nós trabalhamos juntos para que os membros da nossa igreja
de fato, desfrutem da verdadeira alegria. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Então, quando eu e você nos preocupamos com o crescimento espiritual dos crentes, nós nos preocupamos para que eles, de fato, se deleitem completamente no Senhor Deus e na palavra de Deus. Somos cooperadores dos crentes para que eles obtenham a alegria. Essa é a nossa missão. Mas o escritor de Hebreus ainda expande essa missão. Quando ele escreve no capítulo de número 13, versículo de número 17, ele fala para os leitores da carta: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por por vossa alma, como quem deve prestar contas. Em outras palavras, ali nós temos a nossa missão: velar, cuidar da alma das nossas ovelhas. Pastoreio significa cuidado. Pastoreio implica nesse velar pela alma. A nossa missão é espiritual, o nosso trabalho é espiritual, nós somos colaboradores e cooperadores dos crentes com a alegria deles, para que eles obtenham a verdadeira alegria, e nós zelamos pela alma deles. Como é que nós devemos fazer isso? Bom, Pedro, agora eu volto a Pedro. Pedro nos ajuda nesse sentido. Na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, do versículo de número 1 a 4, ele escreve aos presbíteros, ele diz assim: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente. E ali a palavra espontaneamente significa intencionalmente. Como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Há inúmeras lições para nós nesse texto. É um texto riquíssimo. Mas o que é interessante observar é que Pedro faz essa distinção. Em primeiro lugar, saiba que o rebanho não pertence a você. O rebanho pertence a Deus. Não é o seu rebanho, não é a sua igreja, é a igreja de Deus, que foi comprada com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo e que foi confiada a você. Você deve ser esse fiel mordomo que recebeu do próprio Senhor ressurreto essas ovelhas para cuidar delas. E cuidar delas da mesma maneira que os apóstolos cuidaram. Pedro diz assim: rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, testemunhas dos sofrimentos de Cristo, pastoreai o rebanho. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: quando você pastoreia o rebanho, você está dando continuidade àquele trabalho iniciado pelos apóstolos. É claro que nós não temos a autoridade apostólica, mas nós devemos seguir o modelo que os apóstolos exerceram no pastoreio dessas ovelhas. E é interessante observar que muitos deles pastorearam também à distância, como o apóstolo Paulo realizou mesmo da prisão ou de outra cidade. Ele escrevia cartas e pastoreava alguns irmãos à distância. Ali nós temos o modelo. Então, em primeiro lugar, lembre, esse não é o seu rebanho. Em segundo lugar, lembre que o modelo já existe, já foi estabelecido pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e Pedro está dizendo que eu e você, no pastoreio, devemos dar continuidade àquilo que foi iniciado lá atrás. Em terceiro lugar, ele diz assim, intencionalmente. Quando ele usa essa palavra, intencionalmente, ele está deixando bem claro que deve ser alguma coisa espontânea, não por obrigação, não por honra da firma, como se diz. Mas com toda a intencionalidade eu devo procurar
esta ovelha por quem Cristo morreu, cuidar dela, velar pela alma dela, saber onde está doendo, saber como que eu posso ajudar, como que nós podemos trazer o consolo da palavra de Deus e fazendo isso de boa vontade. E Pedro, quando ele escreve, ele diz assim, é assim que Deus quer. É isso que agrada a Deus. É dessa maneira que Deus quer que o ministério seja realizado, independente do contexto no qual você se encontra. Além do mais, Pedro diz assim, compreenda que o modus vivendi do pastor acaba sendo um modelo para as ovelhas. Ele diz, não como dominadores, mas antes tornando-vos modelos. Tudo que eu faço, a maneira como eu converso, a maneira como eu abordo as pessoas, a maneira como eu escolho as minhas palavras, tudo isso é modelo para o rebanho. De alguma forma, as ovelhas irão seguir e serão inspiradas a seguir este modelo ou procurar um outro modelo, porque elas não se agradaram daquilo que eu estou passando para elas. Ou seja, eu não pastoreio apenas quando eu estou no púlpito. O púlpito é um instrumento de pastoreio, mas eu pastoreio com o meu modus vivendi. Eu pastoreio por meio de uma ligação, eu pastoreio por meio de uma entrevista pela internet, eu pastoreio em um café, eu pastoreio no almoço, eu pastoreio quando estou convivendo com essa igreja numa programação social, digamos assim. Pedro coloca claramente isso. Eu tenho que ter consciência de que o meu modus vivendi estabelece um modelo a ser seguido. E depois ele diz assim, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Em outras palavras, ele está dizendo que todos nós, em certo sentido, somos pastores auxiliares. Nós não somos os pastores titulares da igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo é. Nós somos pastores auxiliares. Nós cuidamos daquele a quem o rebanho pertence. E o que um pastor auxiliar deve fazer? Normalmente, um pastor auxiliar é aquele que foi convidado pelo pastor titular para trabalhar com ele. Ele diz assim, olha, o seu trabalho aqui é faça-me parecer uma boa pessoa. Olha, cuide para com que, de alguma forma, o meu trabalho, através daquilo que você realiza, seja benquisto pelas ovelhas. Pois bem, nós somos pastores auxiliares. O nosso trabalho principal é fazer com que o pastor titular, Jesus Cristo, seja benquisto pelas nossas ovelhas. Essa missão não mudou e essa missão não mudará. É a missão que foi estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo, que está na palavra dele e que vai permanecer por séculos dos séculos até o Supremo Pastor se manifestar. Para realizar essa missão, eu e você precisamos preencher alguns requisitos. E os principais requisitos colocados pela palavra de Deus para nós são requisitos quanto ao nosso caráter. Eu não sei se você já observou, mas quando Paulo fala sobre presbíteros em 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, as qualificações dos presbíteros que são colocadas ali, na sua maioria, elas dizem respeito ao caráter desse presbítero, ao caráter desse pastor. Irrepreensível, temperante, sóbrio, modesto. Somente em 2 ocasiões você observa a necessidade de dons específicos para esse trabalho. Que ele ensine, ali você tem o dom do ensino, que é fundamental, que ele governe bem a sua casa, o dom de governo. Mas nas outras características, você observa a importância do caráter. Por que nós devemos falar sobre isso? Porque hoje em dia, enquanto muitos pastores estão procurando qualificações secundárias, esquecendo do caráter, nós, à luz da palavra de Deus, nós percebemos como que estamos caminhando em um caminho tortuoso que pode nos levar ao desvio da realização da nossa missão. O apóstolo Paulo diz que as exigências do caráter do pastor são importantíssimas.
sua humildade, sua disposição para trabalhar, sua disposição para cuidar das pessoas, o fato dele ser uma pessoa temperante, sóbria, modesto, como diz lá mesmo nas Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, exige também algumas exigências em relação ao testemunho do pastor. Se ele precisa ser modelo para suas ovelhas, o seu testemunho precisa ser um testemunho claro, um testemunho sólido, irrepreensível. É o que diz a palavra de Deus. Nesses momentos, assim como foi no passado, não importa o contexto no qual nós estamos, os requisitos para o cumprimento dessa missão implica em que o meu testemunho diante da igreja e das pessoas ao meu redor seja um testemunho que de fato aponte para Cristo Jesus e glorifique o Supremo Pastor a quem eu estou servindo, a quem você está servindo. Existem também algumas exigências relacionais. Aqui está talvez um dos grandes erros meus e seus quando nós iniciamos o nosso ministério. Muitas vezes nós queremos que as pessoas respeitem a nossa autoridade sem conquistar o coração das pessoas quanto a esse respeito. Às vezes somos até mesmo orgulhosos a ponto de mostrar que nós sabemos mais do que elas. Eu gosto muito de me lembrar de um ditado que diz assim: as pessoas não se interessam pelo quanto você sabe, até que elas saibam que você se interessa por elas. Então, são requisitos relacionais. Nós precisamos atentar para as nossas qualificações relacionais neste momento. Outro requisito que é importantíssimo diz respeito à nossa vida emocional. Se o pastor é aquele indivíduo intemperante, ele explode em ira o tempo todo, ele domina o rebanho, né? Ou ele age com o rebanho como se fosse um dominador, ele está quebrando aquilo que o apóstolo Paulo estabelece em 1 Timóteo capítulo 3, e ele está revelando que emocionalmente ele não tem condições de exercer este ministério, porque ele não tem controle das suas próprias emoções. Como que ele pode ajudar outras pessoas? E por último lugar, e não é porque é por último que é menos importante, pelo contrário, eu coloquei em último para dar ênfase, de fato, são as exigências espirituais. Nós não podemos compartilhar e oferecer ao nosso rebanho aquilo que nós não temos. Então, se a minha vida espiritual, se a minha comunhão com Deus é deficiente, o que eu vou oferecer para esse rebanho também será um alimento deficiente. E aqui está talvez um dos grandes perigos no ministério pastoral. Eu me lembro de um livro que li na minha época no seminário, há anos idos, na época em que os dinossauros andavam pela face da Terra. Um livro do John Henry Jowett, dizia O Pregador, Sua Vida e Obra. Esse livro hoje está fora do prelo, mas você deve encontrar em alguns sebos por aí. Naquele livro, Jowett colocava uma coisa muito interessante, um dos perigos do ministério pastoral. Ele dizia que é o perigo da familiaridade com o sagrado. Eu e você estamos todos os dias acostumados a ler a Bíblia para pregar, para compartilhar um texto bíblico com alguém, para orar com uma ovelha da igreja, para ouvir alguém falar sobre os seus problemas e abrir a Escritura Sagrada e tentar trazer um consolo para aquela pessoa, que nós nos tornamos familiarizados com o sagrado. E quando a pessoa se torna familiarizado com esse sagrado, aquele sagrado não tem mais o mesmo impacto no seu coração. Seria mais ou menos o seguinte, a metáfora que geralmente eu gosto de utilizar é quando eu assistia futebol, existia futebol numa época antes da pandemia, e eu assistia futebol e eu via os times brasileiros, ou os times mais da parte baixa da América do Sul, jogando contra aqueles times do Peru, da Bolívia, da Colômbia, aqueles times que estavam acostumados à altitude. Eles jogavam, os brasileiros, os times argentinos, os times uruguaios,
jogavam na altitude, e quando eles jogavam ali, eles pareciam que estavam carregando assim toneladas sobre as costas, eles praticamente se arrastavam no campo. Enquanto os times que estavam acostumados com a altitude, eles corriam como se nada tivesse acontecido. Teve até uma época em que a Bolívia venceu a Argentina por 6-0. As pessoas se lembram do 7-1 na Copa no Brasil. Eu prefiro me lembrar do 6-0 da Argentina. Mas o efeito era justamente esse, era por causa da atitude. Mas aquelas pessoas que estavam acostumadas com a atitude, elas estavam familiarizadas, então elas não sentiam mais o impacto da altitude. Há muitos pastores familiarizados com o sagrado, e eles não sentem mais o impacto dessas benditas coisas sagradas na sua vida. E eles simplesmente caminham como se fossem profissionais da fé. Nós temos que tomar cuidado. É necessário algumas exigências espirituais, é necessário o cultivo com a espiritualidade. Bom, quando eu e você olhamos para todas essas coisas, não é? Para essas exigências do ministério, independente do contexto, nós podemos fazer aquela mesma pergunta que o apóstolo Paulo fez em uma das suas cartas: quem é suficiente para essas coisas? E a resposta viria no próximo capítulo 3 de 2 Coríntios, na qual Paulo fez essa pergunta. A nossa suficiência vem de Cristo. Nós somos dependentes de Cristo. Nós necessitamos dele. Precisamos dele. Mas deixa eu caminhar para uma conclusão, então. E agora? Como viveremos? Como será o nosso ministério pastoral nesse novo contexto, nesse novo normal? Já falamos que precisamos compreender o que é o ministério pastoral, precisamos analisar o nosso contexto. Já vimos que, independente do contexto, a missão será a mesma, ela não mudará. Já vimos que, para exercer a missão, as exigências características do pregador, do pastor, serão as mesmas, elas também não mudarão. Mas aqui tem algumas coisas que eu gostaria de colocar para você que nos ajudam de agora em diante. Nós precisamos compreender quais são as ferramentas disponíveis que nós temos para o exercício do ministério pastoral, principalmente nesse novo contexto. E eu gostaria de compartilhar com você algumas delas. A primeira delas, eu quero que você saiba que, independente da crise, e as pessoas que nós pastoreamos estão nessa crise, nós estamos vivendo e passando por essa crise, pessoas que superam crises, normalmente elas superam por meio de uma boa teologia. Quem diz isso é um teólogo americano chamado Samuel Storms. Ele diz que pessoas superam crises por meio de uma boa teologia. Então, qual que é a ferramenta que eu tenho para exercer o ministério? Uma boa teologia. Uma boa teologia proclama a soberania de Deus. Uma boa teologia ajuda o crente a manter o seu coração confiante. Uma boa teologia fará aquilo que o salmista faz no Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Por isso é importante que você pregue, é importante que você ensine, é importante que você aconselhe e é importante que você traga para o seu rebanho essa boa teologia, que proclama a grandeza de Deus, que proclama a verdade de que nós vivemos em um mundo sob o efeito do pecado, não existe nenhum lugar nesse universo que é seguro, portanto o nosso tesouro não pode estar nas coisas deste mundo. Uma boa teologia proclama que haverá um dia que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Por isso, pastor, conduza o seu rebanho à palavra. Pregue sempre a palavra. Traga a palavra para esse rebanho. Nas suas conversações, nas suas interações, traga a palavra. Conduza o seu rebanho a esperar confiantemente no Senhor, no Deus da palavra. Conduza o seu rebanho à necessidade de crescer espiritualmente, a despeito das aflições pelas quais este rebanho passa. A segunda coisa que é importante
nós lembrarmos em todo esse contexto é que a crise, ela nos trouxe, de fato, alguns pontos positivos para o ministério. Eu não sei se você já pensou sobre isso, se você já considerou isso, mas a crise acabou trazendo para mim e para você alguns pontos muito positivos. Em primeiro lugar, se você observar, as nossas distrações diminuíram. Os esportes não estão sendo mais praticados, então você não tem mais as pessoas loucas correndo para saber que time joga hoje, quem vai ganhar o campeonato e assim por diante. Algumas viagens desnecessárias deixaram de ser realizadas. Alguns programas de entretenimento também. Algumas pessoas estão ficando cansadas dos eletrônicos, elas já não querem mais estes eletrônicos ali. Então é importante você lembrar disso. São aspectos positivos que toda essa pandemia traz para o nosso ministério. A sede espiritual das pessoas tem aumentado. De fato, algumas dessas pessoas percebem que elas necessitam de algo mais do que aquilo que elas tinham. Existe um clamor por atenção familiar depois dessa pandemia, ou nesse contexto, conflitos relacionais, pais cuidando dos filhos, a necessidade de fato aprender o culto familiar. Novas ideias estão sendo desenvolvidas quanto ao ministério da palavra. Igrejas aprenderam a utilizar alguns outros recursos que antes elas não tinham. Então é importante que você se lembre disso. É importante que você se lembre ainda de uma outra ferramenta. Além do fato de uma boa teologia, além do fato dos aspectos positivos para o ministério pastoral, lembre que pessoas que atravessam por crises são pessoas que atravessam essas crises juntas. O grande diferencial das igrejas que passarão por essa pandemia e continuarão sólidas será a característica delas como comunidade. Quem coloca isso é o escritor do livro A Treliça e a Videira. Ele deixa bem claro que esse aspecto de comunidade, esse aspecto de cuidado uns com os outros, é que vai fazer com que saiamos de uma crise e saiamos bem dessa crise. Portanto, eu digo a você, pastor, a você, presbítero, oficial de igreja, que está nos assistindo neste momento, o seu trabalho em solidificar a vida de comunhão da igreja é extremamente necessário. Um telefonema, uma oração por telefone com alguém, um contato com esta pessoa. Este é o momento de você realizar o seu trabalho pastoral, mostrando que a igreja é uma família. Claro, teremos alguns desafios ainda pela frente. Por exemplo, devemos refletir se vamos retomar as nossas atividades, vamos fazer isso em graus, em estágios. Como que nós iremos retomar os cultos na igreja quando o distanciamento social encerrar? Como que nós podemos motivar as pessoas a buscarem umas às outras? Como que o pastor, como que o líder poderá evitar o cansaço ministerial, o desgaste ministerial, o verdadeiro burnout, nesse aspecto de distanciamento social? Essas são algumas preocupações que deveriam estar na nossa mente. E, é claro, elas deveriam fazer parte da nossa conversação com os demais líderes da igreja. Compreender que, na verdade, nós já mudamos. As pessoas já mudaram. E ter novas perspectivas sobre relacionamento. Mas essas são algumas coisas que eu gostaria de deixar com você nessa noite. De fato, o ministério pastoral, de agora em diante, talvez ele assuma uma importância maior. Os pastores precisarão, muito mais atentamente, ajudar esses santos a se aperfeiçoarem no trabalho para o qual Deus os salvou, Deus os chamou. O nosso contexto é diferente, mas a nossa missão é a mesma. As qualificações para o ministério são as mesmas. E nós temos agora, nesse contexto, algumas ferramentas
que nos ajudam no desempenho. Volte-se para uma boa teologia. Motive a igreja a viver como uma comunidade, como um organismo e não meramente como uma organização. E focalize os aspectos positivos que o próprio Senhor Deus soberano tem concedido a mim e a você nesses dias para o desempenho do nosso trabalho. Que Deus nos abençoe profundamente. Podemos orar? Bendito Senhor, louvado seja o teu nome, pelos meus irmãos e irmãs que me ouvem neste momento. Abençoe a todos nós, sustente a tua igreja, conceda graça ao teu povo. É nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Muitíssimo obrigado.